sabia que no plano espiritual existem religiões? Será que é isso mesmo? Vou contar tudinho pra você nesse vídeo. Mas antes, aproveita esse tempinho curtinho da vinheta para se inscrever no canal e ativar as notificações. Olá! A dica do livro de hoje é essa aqui, ó. Uma Evangélica no Além. É isso mesmo. Eu achei o livro bem interessante, assim, achei o título primeiro bem interessante e resolvi ler, resolvi entender o que seria uma evangélica no plano espiritual. Quem conta a história pra gente é o espírito Hermes, tá? Ele foi o livro psicografado pelo Maurício de Castro. E a história não é do Hermes, essa história é da Jéssica. A Jéssica encontra Hermes no plano espiritual e pede para ele para que a história dela seja contada. Jéssica era uma evangélica enquanto encarnada e foi para o plano espiritual. Muitos evangélicos, eu não vou colocar todos e nem vou falar que são todas as religiões evangélicas que pensam assim, mas muitos acreditam que quando a gente morre, a gente fica dormindo à espera do dia que vai, de fato, Jesus vai voltar e libertar o povo que está dormindo e aí fazer essa separação, né? Quem vai pro... Eles não falam umbral, né? Quem vai pro inferno... Obrigada, Ana. Quem vai pro inferno e quem vai pro céu. Bom, e aí o que a Jéssica conta pra gente? Primeira coisa que ela conta que eu achei muito sensacional é o seguinte, que a verdadeira religião é o amor universal. E isso eu bato nessa tecla há muito tempo. Religião é algo que a gente separa aqui. Religião é algo que é importante, porque muita gente precisa da religião, precisa daqueles dogmas para seguir uma vida mais, não sei se seria a palavra correta, mas para seguir numa linha de raciocínio, para conseguir fazer a sua própria reforma íntima, para ter uma elevação espiritual. Então, seja qual religião for, as religiões são muito importantes, né? Desde que ela de fato pregue o amor, pregue a sua melhoria, melhoria do outro, né? O fazer o bem. Então, isso é muito importante. Mas a verdadeira religião, que inclusive Jesus veio aqui à Terra para falar pra gente, é a importância do amor, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi o maior ensinamento que ele deixou. Enfim, e aí no livro o que ela fala? Vamos voltar aqui ao livro, né? No livro ela conta o seguinte, que no plano espiritual, quando ela chegou lá, ela dormiu por um tempo e aí foi permitido a ela, por meio de intervenções, que são essas intervenções, são preces mesmo, que ela acordasse para ver o que acontece após a morte. E aí ela acorda e ela descobre que lá também tem como uma espécie de religião, o que é muito lógico até, porque o que acontece? A gente já sabe que a gente se une com espíritos afins, né? Isso acontece aqui na Terra, né? A gente tem os amigos que gostam mais ou menos das mesmas coisas, que tem os mesmos interesses, né? Então a gente se une aqui com pessoas parecidas conosco. Lá no plano espiritual, ou aqui no plano espiritual, fica um pouco... é tudo muito próximo da gente, né? Eu não gosto muito dessa separação. Mas enfim, os desencarnados, eles também têm essa necessidade. Eles também se reúnem com seres afins, tá? E aí, a religiosidade, as crenças, são também fatores que fazem as pessoas se unirem, estarem agrupadas. Eu achei isso muito legal, porque a gente já tinha visto em outros livros falando disso em relação à cultura, falando disso em relação aos desejos de estudos, curiosidades. A gente já tinha visto isso em outros locais, mas nunca tinha visto sobre religião. Eu acredito que uma coisa básica é que nas religiões do plano espiritual não tenha mais esse ponto de interrogação sobre vida após a morte, né? No entanto, tem essa separação mesmo de doutrinas evangélicas, de quem acredita mais em determinada coisa ou outra.
E a Jéssica vem mostrando isso nesse livro. E aí mostra todas as diferenças, tudo que ela acreditava aqui e que ela vê no plano espiritual de outras formas. É permitido a ela em algum momento voltar e ver como a família está. Ela tem 2 filhos que são médiums e toda a família dela aqui na Terra é evangélica. E aí ela vai contando essa história, né? É toda uma trama, parece um romance mesmo, mas é uma história real. Ela de fato conta a história dela. E ela, não vou dar spoiler, mas ela toma resoluções sobre como a nova encarnação dela aqui na Terra. Vale muito a pena. Pra mim serviu muito pra tirar qualquer ranço que às vezes a gente possa ter de qualquer outra religião. A gente tem o hábito de achar que só a gente tem a verdade, só a gente sabe que o que eu estudei é o certo. Isso não é verdade, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua verdade e a gente precisa aprender a ouvir o outro. A gente precisa aprender a entender por que o outro acha aquilo. E ela coloca isso de uma forma muito bacana nesse livro. Então vale muito a pena a gente ver como que é a vida de uma evangélica no além, como que é tratada essas questões das crenças, das religiões no plano espiritual. Essa é a minha dica de hoje. Espero que você aproveite bastante a leitura.